portal, eu coloquei algumas coisinhas aqui pra gente. Vou voltar aqui pra. Tá? Aqui. A disciplina de vocês aqui. Para hoje, que temos para hoje, né? Que vamos fazer hoje? Conquistar o mundo. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a teoria de Gestalt, que é a questão das formas. O que é as formas, né? A psicologia das formas. Então, para isso, a gente colocou um linkzinho aqui, tá? Só que esse link são 25 minutos de vídeo falando um pouquinho sobre Gestalt. Então, vou deixar para vocês verem depois. Qualquer coisa a gente deixa para o finalzinho para vocês olharem. Tem uma atividade de máscara, que foi o assunto da aula passada, tá? Que é o círculo. Aqui vocês vão colocar, né? Vão fazer a vetorização por cima, vão pegar essa imagem, jogar lá para o seu Illustrator, faz com shift pressionado o círculo, pinta de vermelho, tá? Pode usar até o conta-gotas aqui para poder capturar a tonalidade desse vermelho. Por baixo vai ter essa oval aqui, totalmente branca, tá? Na parte da máscara, tá? Aqui também, nessa outra parte aqui de baixo, eu vou ter outra oval totalmente branca. E por cima, vou ter um outro objeto, que pode ser outra oval, pode ser um retângulo, enfim, desde que caiba aqui dentro, né, do meu contorno. Onde a gente vai ter o gradiente com a direção, né? Aqui com a direção do vermelho para o branco, né? Entre vermelho e branco. Onde você tem o vermelho na parte de baixo e o branco na parte de cima. Então, lá no gradiente tem como rotacionar, né? Você trocar ali a direção da cor, fazer isso aqui. E aqui também essa parte branca, né? Ficando com uma parte maior. Também tem a faixa, né? Você tem como colocar essa faixa ficar um pouco maior aí de branco. E aqui, gente, a letra é o de menos, né? Aqui é só pegar a ferramenta de texto, escrever, e aqui são retângulos, né? Para fazer. Então, o claro e os retângulozinhos aqui são de menos. O mais é o efeito aqui, tá? Que eu deixei aqui para a máscara, que foi o que a gente falou de prático da aula passada. Do Gestalt, vou deixar depois vocês verem, a gente vai falar um pouquinho da teoria de cores, falar e mostrar. A gente vai mostrar o Adobe Color, que é um programa online que facilita essa questão de contrastes, cores, qual melhor cor que combina com tal cor, né? Como é que eu vejo isso? Dentro das teorias, das técnicas de cor. Então, para você usar o Adobe Color ou outro programa online, né, para cores, é bacana antes saber um pouquinho mais de teoria de cor. Então, o que a gente vai fazer aqui no portal, eu coloquei esse e-book aqui, ó. E-book gratuito Teoria das Cores para Criadores, que é o que eu vou abrir agora. Né, já tem ele aberto aqui, vai ser o que eu vou seguir, a gente vai começar a explicar em cima dele, tá? Se vocês quiserem abrir aí no portal, quem está no computador ou no celular, quiserem abrir, pode abrir, né? Até às vezes, quando tá no celular, talvez fique difícil ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, mas o e-book que eu estou falando que a gente vai utilizar está aqui, tá? E o programa para vocês descobrirem as cores, né, usando essas técnicas aqui, que é a teoria das cores para criadores, é um e-book próprio aí para essa parte de criação. E a gente vai abrir esse e-book aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui Isso. Aqui a fonte para a gente poder ver melhor, tá? Então, vamos lá. Né, a gente vai falar sobre as cores, as possibilidades, né, matiz, saturação, as cores existentes, né? Bem, então,
Estamos entrando no universo de infinitas possibilidades, formas diferentes de ver as cores. Elas são as mais complexas dentro de todo o tema, pois variam com a luz, o material e a visão pessoal de cada humano. A gente já falou, né, que tem pessoal que tem um olho que vê mais azul, mais vermelho e tal. A cor é uma forma de manifestação e sem luz não há cor. O maior exemplo é o arco-íris, que é composto por 7 raios de cores diferentes, mas sem a luz ele não existe. Ele ficaria, né, totalmente escuro aqui. Então, aqui está a luz branca passando por um prisma, que aí saem as cores do arco-íris. É fundamental entender as cores para ajudar a criar, seja um produto, ou uma obra de arte, uma logo, um, um cartão que você queira, né, dar um contraste de cores, tá? Então, esse material aqui que só está entrando agora tem no portal, tá? Essa apostilinha que a gente está trabalhando aqui é um e-book, que é a Teoria das Cores para Criadores, tá? Então, a pessoa pode utilizar desde materiais mesmo físicos, né? De tela, papel, tinta, aquarela ou acrílica, lápis, pincéis, né? Para pintar ou ainda utilizar no computador, fazer essa mistura no computador, que é o que a gente vai utilizar aí. Círculo cromático. É um círculo com compasso, né? Dividido em 4 partes. Depois essas partes são divididas em mais 2 partes. Depois é feito outro círculo dentro, com compasso. E aí a gente tem aqui o círculo cromático. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no círculo cromático. Cores primárias. Né? As cores primárias também são chamadas de cores puras, que elas têm origem em pigmentos naturais, vegetais ou minerais. As cores primárias são amarelo, azul e vermelho. Essas 3 cores. Ok? E da mistura, né? Nós temos um círculo cromático, o azul, o amarelo e o vermelho, são as cores primárias. Tá. Existem também as cores secundárias e terciárias. Então, as cores primárias é azul, o amarelo e o vermelho. Você mistura amarelo com vermelho, dá laranja, que é uma cor secundária. Você mistura amarelo com azul, dá verde, que é uma cor secundária. Você mistura o vermelho com o azul, você pega um violeta ou roxo, né? Enfim, que também é uma cor secundária, tá? Então, você tem as cores primárias, que é amarelo, azul e vermelho, e você tem as cores secundárias, que as cores secundárias são a mistura de 2 cores primárias. Então, misturando vermelho e amarelo, laranja, amarelo e azul, verde, o azul e o vermelho, o roxo. Então, essas 3 cores vão ser as cores secundárias, que também vão ter um posicionamento depois no círculo cromático. Existem as cores terciárias. O que é uma cor terciária? É a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, pega, por exemplo, o amarelo, que é primário, e mistura com o laranja, que já é mistura de amarelo com vermelho. Você vai ter um amarelo alaranjado, que é uma cor, né, já tipo um tom aqui, né? De tom e sobretom aqui. Então, eu vou ter um tom aqui mais claro, né? Um amarelo alaranjado aqui entre as 2 cores. Essa cor aqui é uma cor terciária. Eu tenho o amarelo, que é uma cor primária, e eu tenho o verde, que já é mistura de amarelo com azul. O verde é uma cor secundária. A mistura de amarelo com o verde vai dar esse amarelo esverdeado aqui. Outro exemplo, né? A gente tem aqui o azul, que é uma cor primária, misturado com verde, que é uma cor secundária. Vai dar esse azul esverdeado, né? Ou esse tom aqui de azul turquesa, azul mais claro. Também aqui a gente tem o vermelho, que é uma cor primária,
misturando com uma cor secundária aqui, que é o laranja, né? Laranja mistura de amarelo com vermelho, né? Cor secundária, que vai dar aquela mistura do vermelho com laranja, a gente vai ter um tom de vermelho alaranjado. Misturando o vermelho com o roxo, a gente vai ter o vermelho arroxeado aqui. Vai ficar tipo um magenta aqui, né? Misturando o azul, que é primário, com o roxo, que é secundário, eu vou ter um azul arroxeado aqui, uma tonalidade de azul. Então, isso vai ser as cores terciárias. Opa, para lá, Daiane. Capa do Pink Floyd. Misturando para ver uma cor, aparece o amarelo com vermelho e laranja. Ah, sim. Daiane aqui. Misturava ali Bianca, no. Oi, diga, Lucélia. primeiro que eu acho essa parte aí muito difícil, ficar misturando as cores aí. Eu tenho muita dificuldade para concentrar isso aí no meu cérebro, porque eu acho meio complicado. Mas tá. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar com você o seguinte: aquela dúvida que foi levantada na aula passada a respeito. A gente estava tentando fazer, você lembra? A mistura das cores, que a gente não estava A conseguindo fazer a cromática, flor. a gente vai fazer depois, a gente vai fazer no final. Ah, tá. É Eu porque fiquei muito como. curiosa para saber como é que era. Não, eu descobri o que que é. Eu descobri. É Tranquilo. um detalhezinho pequenininho, a gente vai fazer daqui a pouco. Porque como o pessoal estava saindo, né? Só tinham 8 na aula da Ingrid e só tinha 4 aqui no início da aula, a gente deixou para menos 4 a 6, né? A gente deixou passar essa parte de teoria primeiro, depois a gente ir para lá e fazer a parte da prática, tá? Mas essa parte que eu estou falando aqui, Lucélia, você que falou que tem dificuldade, isso é só para vocês saberem que tem cores primárias, secundárias, né? Terciárias, tá ali. A gente vai ver técnicas melhores de combinação de cor e depois a gente vai ver ferramentas online que já dá é, a cor. Você tem uma cor base, por exemplo, de uma logo, você quer ver quais são as cores que combinam com aquilo ali, que já vai te dar as cores que vão te combinar para você fazer sua arte, tá? Entendi. Aqui, você estava falando da aula passada, não, nos exercícios passados que você deu sobre isso, né? Sobre pesquisar paleta de cores. E aí eu fiquei dando uma sondada, né? Uma estudada nisso, porque é interessante também, não só para a criação de logo, mas também para a fotografia, né? Sim. E foi por isso que eu falei para você, eu fui pesquisando, aí tem, tipo, ligar uma cor com a outra, roxo com vermelho, o que combina, sabe? Aquela Isso, combinação. isso. Nossa, mas eu fiquei tão complicada com aquilo, porque é muita cor, muita cor. E aí você acaba meio Bom, que, eu, pelo menos, acabei me confundindo. vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada nisso daí hoje. Tá joia. Oh, vamos lá. Então, as cores terciárias, né? Aí aqui no círculo cromático fica assim, ó. Né? O amarelo, o vermelho e o azul, né? Estão aqui distantes aqui, são as cores primárias, né? E aí a gente tem a mistura deles, por exemplo, a mistura do amarelo com o, o do amarelo com o azul, a gente vai ter o verde. A mistura do amarelo com o vermelho, a gente vai ter o laranja. A mistura do vermelho com o azul, a gente vai ter o roxo. A mistura do amarelo com o roxo, a gente vai ter o vermelho. A mistura desse vermelho aqui com esse tom aqui de laranja, a gente vai ter esse tom de laranja aqui um pouco mais escuro, né? Então a gente vai se aproximando, vai ficando, né? Dando aí as tonalidades. Vocês estão vendo que à medida que vocês vão misturando as cores, as secundárias, né? E as terciárias, vão ver que vai fazendo as tonalizações, os tons de uma mesma cor.
Nós também podemos dividir as cores em cores quentes e cores frias. Né? No ciclo cromático você tem as cores aqui de um lado, as cores quentes, né? Essa setinha aqui, essa linha aqui que ultrapassa, que está cortando aqui esse círculo, para cima aqui, né? São as cores quentes, daqui para baixo ou para a esquerda aqui são as cores frias, tá? Então, as cores frias, essas aqui de baixo, estão associadas à água, gelo, céu e árvores, né? Violeta, sons de violeta, de azul, de verde. E as cores quentes, essas aqui são as cores frias. As cores quentes, que pegam o outro lado aqui desse círculo, estão associadas ao sol, ao fogo, né? Que são os tons de amarelo, de laranja, de vermelho e o magenta aqui, tá? O magenta entra aqui como cores quentes. Temos também as cores neutras, tá? Que são formadas por preto, branco, cinza e ainda pela mistura das cores complementares. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cores complementares. Mas o preto, branco e cinza são cores neutras e a gente tem os tons, vamos colocar aqui que seriam os tons pastéis, né? Que a gente conhece aí, que são os tons mais clarinhos, são também tidos como cores neutras. Bem, as propriedades da cor, isso aqui a gente já falou um pouco de matiz, né? Brilho, saturação, luminosidade. A gente vai ver um pouquinho mais aqui. Então, matiz define uma das propriedades da cor, né? Define, permite classificar, distinguir uma cor através dos termos, como vermelho, verde, azul. Então, matiz seria o nome da cor, tá? É a cor em si própria, no seu estado puro, sem adição de preto ou branco. Então, a matiz seria isso daí. Essas cores aqui. A saturação é a vivacidade ou palidez de uma cor. Está associada à pureza da mesma. Quanto mais saturada é uma cor, mais a sensação que ele transmite de atitude e movimento, fica mais vivo. Menos saturação, ou tira a saturação, ele fica preto e branco. Vai ficando mais clarinho. Ó, aqui um exemplo. Tá? Um ciclo de cores aqui com mais saturação, aqui vai tirando um pouquinho da saturação, então, né, ele vai ficando mais escuro, como se tivesse uma sombra aqui em cima, né? Além disso, a gente tem a tonalidade, que é o valor tonal, que aí a gente pode colocar luminosidade ou brilho, tá? A gente pode aumentar o brilho ou diminuir o brilho, que aí você vai ter os tons de uma determinada cor, né? O conceito também é conhecido como claro escuro, que tem a ver com a quantidade de preto ou branco numa determinada cor, né? Então, aqui, o círculo de cores, aqui ele está escurecendo, está puxando um pouquinho mais para o preto, né? Aqui está puxando um pouco mais, aí você tem ele escurecendo aqui, nesses 3 círculos, né? O do meio está mais escuro que o primeiro, e o terceiro está mais escuro que os 2 primeiros. Ele foi colocando, né? Mais cinza, mais preto ali, foi puxando um pouco mais de. Tirando um pouco o brilho. Bem, das técnicas que a gente tem para trabalhar com cor, a gente tem a monocromática, tá? Monocromática, o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma cor nos seus valores tonais, ou seja, com uma cor, mas em vários tons daquela mesma cor. Ok? Então, vou pegar várias tonalidades, por exemplo, de vermelho, várias tonalidades de roxo, né? Você vai escolher uma cor para trabalhar com as tonalidades dessa cor. Então, é o que ele está mostrando aqui. Que ele pegou o vermelho e iria trabalhar com todos esses tons aqui de vermelho, tá? Então, você trabalhando com monocromático, vai dar a sensação de suavidade, pode ser usado com diferentes tonalidades da cor para obter resultados mais sutis. Ajuda a transmitir uma única emoção. Lembra que a gente falou, né, das emoções que cada cor carrega e tal? Então, se a pessoa quiser colocar uma mesma, né, uma única
carga ali de mensagem, né, de uma cor, ela pode trabalhar com um tom só. Beleza. Cores complementares. O que é uma cor complementar? Eu escolho uma cor do meu círculo cromático, tá? Vamos supor que a logo seja aqui, ó, verde, né? Esse tom aqui de verde, mais de fora aqui do círculo cromático. A cor que vai mais contrastar com esse tom é exatamente a cor que está imediatamente oposta a ela. Então, esse aqui é o tom que está mais externo, a cor que vai mais contrastar com esse tom de verde é este tom aqui de vermelho. Então, essas duas cores aqui juntas vão formar uma harmonia de cores que vão chamar bastante atenção. Aqui ele deu um outro exemplo, né? Pegando aqui o roxo e o amarelo. Mas se a gente pegasse, por exemplo, esse tom aqui de laranja, né? Seria esse tom aqui de azul, né? De violeta aqui. Se a gente pegasse esse tom aqui de laranja, seria esse tom aqui de azul. Então, é exatamente o que está do lado oposto, está de frente do outro lado, tá? Então, assim, você pode usar, então, monocromático, você vai escolher uma cor e os tons daquela cor aqui dentro do círculo, né? Vai pegar aquela cor, vai pegar os tons daquela cor. De um lado. O complementar, que vai ser escolher uma cor de uma posição dessa do círculo cromático e vai pegar o oposto dela, tá? Então, elas, quando usadas, né, uma ao lado da outra, vai imprimir harmonia, vibração, dama, movimento. Mas para não criar uma sensação caótica e desagradável aos olhos, precisamos aplicar um conjunto de regras básicas que permitam misturá-las para conseguir os resultados desejados. Eu conheci uma pintora, uma artista plástica, que ela tem até premiação aí internacional na parte de artes, tem premiação da Espanha, comenta aí, e ela trabalha com arte morta, né? Que ela desenha, né? Flores, frutas, né? Que já não estão mais no pé, então fala que é arte morta. E ela trabalha exclusivamente na aquarela com contraste de cores complementares. Os quadros dela, assim, vendem muito nos vernissagens, porque ela chama muita atenção. Você olha o quadro, as cores estão contrastando ali, né? Então, ela usa exclusivamente essa técnica de cores complementares. Então, chama muito atenção, né? E ela tem bastante sucesso aí na venda dos quadros. Bianca? Oi. Pode falar. Peraí, foi duas aí. Fala, Lucélia, já tá com o áudio aberto. Pode essa falar. Aí das cores complementares. Pode falar. Volta um pouquinho. Volta lá? Tá, aqui. Só pode ser em linha reta, né? Sim, só em linha reta. Exatamente retinho aqui, ó. Tá? Só isso mesmo. O oposto. Silvio que abriu o áudio depois aqui, queria falar. Foi eu. Pode falar, Silvio. Não, que você estava falando da questão da combinação dessas tonalidades das cores complementares e que a tonalidade... volta lá no... porque você está querendo ver o... Sim. A tonalidade aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, esses tons... Pode falar. Isso aí, então, aí um tom desse de verde e a sua complementar seria o outro tom ao oposto, na mesma tonalidade, né? Você exatamente. Falou, né? No mesmo nível, por exemplo. Então, esteticamente, não combina pegar uma tonalidade desse verde e colocar do lado oposto uma outra tonalidade da cor complementar, não. Por exemplo, se você pegar esse tom aqui, entendeu a minha pergunta? Sim, que tá bem externo, e você pegar, por exemplo, esse tom aqui que tá mais interno do vermelho, não vai dar não vai dar tanto contraste do que você pegar esse tom aqui de verde com esse tom de vermelho. Uhum.
A cor vai combinar, mas não vai contrastar. Entendeu? O contraste é melhor. É isso que eu entendi. Se você está com o objetivo de chamar atenção para alguma coisa, aí você deve usar o mesmo. Se você for pegar aqui, por exemplo, esse terceiro aqui, tom de verde, né? Você vai pegar o terceiro tom aqui de vermelho, o correto, né? Para você dar o contraste assim, equivalente. Se você usar uma cor forte com outro que já está misturado com o branco, não vai dar tanto. Vai combinar, mas não vai contrastar. Não vai dar essa vibração aqui de chamar mais atenção. Entendi. Beleza, pessoal? Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então bora lá. Então, essa questão do ciclo cromático, depois a gente vou mostrar para vocês um site, né, da própria Adobe mesmo, que ele nos dá isso daí. Só que aí você tem que escolher a técnica que você quer. Então, você escolhe se você quer monocromático, se você quer contraste. Então, é por isso que a gente está parando e falando um pouquinho disso daqui, porque às vezes a gente viu isso aqui lá, né, no ensino, sei lá, fundamental 2, lá no ensino médio, não sei. E aí a gente às vezes não lembra mais dessas coisas. Aí quando coloca assim, né? Se a gente jogasse logo para lá, poderia de repente não lembrar. Então a gente está revisando, né? E a gente acaba sempre pegando mais alguma coisa que de repente a gente não pegou, não tinha pegado antes. Então a gente está falando um pouquinho aqui. Bem, a gente tem as cores análogas. Então, a gente viu monocromático, que é uma cor com os tons, que é a parte interna daquela cor. A gente viu o contraste, que é as cores, né, que são opostas, né? Que são as cores complementares, que são opostas. E nós temos as cores análogas. As cores análogas são as cores que estão do lado. Então, por exemplo, se eu colocar esse tom aqui de vermelho, né, esse grupo aqui de cores, as cores análogas são o que vai estar imediatamente antes e imediatamente depois. Então, ó, são essas, né, para vocês terem uma ideia, as faixas de cor aqui, ó, são cores que vão combinar, tá? Vão combinar, vai dar uma combinação e vai dar também um pouquinho de, vai chamar um pouco de atenção a mais do que se fosse o monocromático, né? E fica harmonioso. São as coisas vizinhas, combinam bem, né? Criam designs serenos, confortáveis. Estão vendo aqui, né? Os exemplos que estão pegando aqui, dá uma combinação bem legal. Então, essa tipo de combinação é perfeita para transmitir um escopo específico de emoções, né? Traz uma harmonia maior, porque simula a própria natureza. O efeito é das coisas estarem se misturando de forma agradável aos olhos. Essa sensação, né? Essas são as cores análogas. Então, a gente viu monocromático, que é vários tons. Nós vimos as cores complementares, que são as cores opostas. Nós vimos agora as cores análogas, que é um do lado do outro. Né? Já vimos 3 técnicas, tá? Agora vamos para a quarta. A combinação triádica. Então, ele vai fazer um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com o mesmo tamanho, equidistante, né? Onde você vai escolher aqui a ponta, né? Qual é a cor principal, por exemplo, da marca, da empresa, e aí ele vai te dar, por exemplo, quais são as outras 2 cores que vai combinar bem com essa cor aqui. Então, tá, esse tom de roxo, né? Vai combinar bastante com esse tom de verde e esse tom de laranja, tá? Então, essa combinação forma um triângulo equilátero dentro do ciclo. Também, se eu puxar esse tom para cá, né, ou para cá, também pegando aqui, fazendo um triângulo equilátero, pegando com a mesma distância, né, você vai descobrir quais são as outras 2 coisas que vão combinar com essa cor. Como eu falei, tem um site lá que já faz essa combinação automaticamente para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas a gente pode ver isso daí. Então,
Escolha uma cor no círculo, salte 3 cores, né? Escolha a próxima, salte mais 3 cores. Então, é isso aqui, ó. Aqui, soltou 3, soltou 3. Beleza, ele tem aqui o triângulo, de 3 em 3. As pontas para escolher. Bianca, Oi, pode falar. na verdade, são 2 perguntas. Pode falar, Lucélia. Esse círculo, Uhum. tem vários círculos desse, né? Sim, Várias cores. sim. Então, eu, quando tiver que escolher, por exemplo, se eu tiver que fazer um trabalho dentro de uma determinada cor, eu vou escolher dentro daquilo que é a cor que o cliente mais se agrada, né? Isso aí. Se ele falar para você, eu quero uma cor que combine com essa aqui da minha marca, né? Eu gosto muito dessa cor, dessa tonalidade aqui específica. Aí você já vai poder fazer. Ou faz a complementar, por exemplo, se fosse esse roxo aqui, poderia fazer complementar, que seria esse amarelo, né, de cima, que aí ficaria também bacana. Ou uma outra forma seria a gente. Aí não quer fazer monocromático, só esses tons aqui de roxo. Não quer fazer o monocromático, beleza. Ele achou que também não é bacana a gente fazer aqui o análogo, né? Não gosta muito de rosa. Ele gosta de roxo, mas rosa ele não gosta. Então, uma bacana seria a gente usar aqui, ó, do triângulo, a tríade. Que ele dá um conjunto de Aqui, coisas bem bacana. Pode falar, Lucélia. uma dúvida que eu tenho também é o seguinte: tanto a tríade análoga, né? Isso. Cada uma, ela tem uma referência, cada uma dessas, ela tem uma referência, por exemplo, a tríade, ela demonstra, sei lá, alegria. A outra, alguma Da mis- informação baseada nisso? Não, a sensação é de uma cor específica. Cada cor passa uma sensação. O conjunto de cores, não, a não ser que você trabalhe com monocromático. Por isso que fala lá, que se você quer passar uma única sensação, você vai no monocromático. Que aí no monocromático você vai pegar aquela sensação, por exemplo, o verde, que dá relaxamento, até a baixa pressão arterial, estava vendo mais conteúdo aí sobre cores, que a baixa pressão arterial, né, às vezes até ajuda a diminuir dor de cabeça e tudo mais. Opa, se eu quero esse tipo de sensação, aí eu posso usar várias tonalidades de verde, vou usar o monocromático. Não, eu quero, né, aumentar, a pessoa ficar extasiada, quero que a pessoa fique, né, com as emoções ali, né, porque aí vai comer mais, tá? Vou usar vários tons de vermelho, de repente, né, posso utilizar mais de um tom de vermelho, estou usando uma sensação só. Agora, para combinar, aí a gente tem várias possibilidades, a gente tem análoga, que é uma do lado da outra aqui no círculo, a gente tem monocromático, a gente tem complementar e tem essa tríade. E tem mais. Vai ter mais que a gente vai ver. Entendi. Então, no caso, seria mais por questão de composição, né? Isso, para composição, para ficar mais bonito visualmente, né? E ali Entendi. você vai fazer sua arte. Geralmente você faz mais de uma opção para o seu cliente. Você vai fazer sua arte, ou você faz a mesma arte, mas com várias cores, várias estilos, né? Ou com várias combinações de cores, que ele vai escolher qual que ele gostou mais. Vamos lá. Então, aqui a gente tem as cores complementares divididas, né? São combinações um pouco menos vibrantes. Ao invés de encontrar a cor, né, direta, né? Que seria essa daqui, ó, o amarelo, o roxo, né? Em vez de pegar aqui direto, ele pega o quê? As coisas do lado. Então, eu tenho esse tom aqui, arroxeado, com esse tom aqui de rosa, mais o meu amarelo. As 3 cores juntas também ficam bacana, também vai me dar aí uma combinação legal. Que aí é conhecida como a mais segura da teoria das cores, pois os tons ficam em um meio termo entre análogo e complementar. Então, aqui eu fico quase, né, como análogo e fica, né,
a média disso daqui, eu vou ter uma complementar. Sendo mais fácil de atingir uma composição agradável, tá? Então, também é uma forma da pessoa utilizar aqui e poder agradar, de repente, mais. Cores tetraédicas. Essas cores tetraédicas aí vai formar um retângulo. Então, ele pega essa cor aqui, ó, com a oposta dessa, aí pula uma, vem para cá, pega outra cor com a oposta dessa, tá? E aí faz na forma de um retângulo. Então, seria esse tom aqui com esse tom aqui, esse tom de rosa com esse tom aqui de roxo, com esse tom de verde, com esse tom de laranja. Esse tipo de combinação costuma trazer um show de cores, deixando a arte bastante viva e juntando cores complementares entre si. Envolve o olhar e traz uma tensão visual. Porém, a aplicação dessa combinação costuma se tornar mais difícil de ser feita de forma agradável. Né? Pode ficar muito chamativo, de repente, né? Pode ficar muito agressivo, vamos colocar assim. Tá bonito, mas às vezes pode estar muito agressivo aos olhos, né? Temos o quadrado. O quadrado é um pouquinho mais harmonioso, tá? Porque como o quadrado dos lados são iguais, igual a questão do triângulo lá. Então, você tem uma distribuição de cores mais harmoniosa aí. Forma um quadrado dentro desse círculo cromático, né? Combinação vibrante, já que usa as cores complementares, né? Complementar dessa, complementar dessa. É a harmonia mais envolvente, porém, né? Aqui, aqui e aqui. Porém, com a mesma forma, né, que entretém, cansa a visão. Não é recomendada, por exemplo, para sites ou criações das quais pretende fazer longos períodos de interação. Então, se eu vou colocar isso aqui como fundo, por exemplo, de um e-book, né, com essas 4 cores, né, que eu tenho detalhes assim grandes, e já não vai ficar legal, tá? Usando essa técnica aqui do quadrado. Então, dicas a ser utilizada nessa composição. Evitar usar a cor mais vibrante como uma principal, tá? Diminuir a saturação da cor complementar. Então, tenho daqui para cá. Então, essa aqui eu vou tirar a saturação, vou deixar ela um pouquinho mais clara, né? Mais clara não, desculpa, mais escura. Eu vou tirar a saturação, ela vai escurecendo. E distanciar da sua criação para conseguir vê-las com outros olhos antes de finalizar. Como assim? Você olhar como quem você fez, imprime, de repente, e olha de longe para ver a sensação que você tem ao olhar de longe. Que uma coisa é você olhar mais próximo, outra coisa é você olhar mais afastado. Né? Ou às vezes até no computador mesmo antes de imprimir. Temos o valor tonal, né? O valor tonal é a questão da adição de branco, cinza ou preto, que você faz as tonalidades de uma cor, né? Então, podemos usar a cor que a gente quer e aí a gente usa os tons, né? Que aí você usa aquela cor com mais cinza ou com mais preto, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui e esse aqui, que seria aquelas cores que ele estava fazendo em vários níveis lá do círculo cromático, quando ele tinha várias camadinhas. Seria essa adição aí de branco, cinza e preto. Esses tons definem volume, plano ou curvo, cheio ou vazio, descreve um contraste entre luz e sombra, estabelece um ambiente em uma pintura. Podemos usar a cor que quisermos, desde que os valores tonais sejam corretos, né? É bacana também, se você for trabalhar com sombra, né, usar ali, atribuir, de repente, quero fazer uma cor com aquele tom, quero fazer a sombra aqui no mesmo, com aquela mesma matiz. Beleza, vou colocar lá, misturado com cinza ou com preto, para que a minha sombra, né, fique harmoniosa ali. Fica bacana também. Então, a interação da luz e da sombra também serve como um mapa visual, orientando o olhar para dentro e para fora da pintura. Aqui dá um exemplo de pintura, né? É pintura mesmo. Quadro. Bem, significado das cores a gente já viu
no outro e-book, né, que fala um pouquinho mais, né, o vermelho transmite energia, perigo, paixão, conquista, requinte, laranja, as oportunidades, tolerância, gentileza, estimulante, vai estar ligado à jovialidade, tá, jovens, laranja. Marrom, né, riqueza, opulência, durabilidade, estabilidade, sugere terra, rusticidade, estabilidade, responsabilidade, maturidade. Aquele outro e-book ele fala um pouco mais, ele fala das partes positivas e negativas que a cor ela nos dá, né? Fresco, saudável, refrescante, natural. O verde simboliza esperança, perseverança, calma, vigor e juventude. Os neutros, né, acinzentados aqui, qualidade, quietude, clássico, natural, temporal, promove equilíbrio e estabilidade. A gente tem o branco, de limpo, puro, inocente, brilhante. O branco remete sinceridade, pureza, verdade e inocência. Forte, clássico, elegante, misterioso, poderoso. Permite a autoanálise e a introspecção. Pode significar também dignidade, também está associado ao mistério. Né? Então, as cores devem ser utilizadas para comunicar e transmitir emoções. Né? Então, pergunta aqui. O que você sente ao ver essa imagem aqui toda vermelha, toda avermelhada? Qual que é o sentimento ali que vem à sua cabeça quando você vê a imagem assim com tom totalmente em vermelho, né? E agora? Qual que é a melhor? Assim ou assim? Então, tem a condução da atenção através das cores também, né? Então, às vezes nos sites, às vezes em algumas campanhas publicitárias, a pessoa coloca, por exemplo, vermelho, para poder chamar atenção. E aqui no finalzinho, ele fala sobre as cores no digital, que foi que a gente falou na primeira aula, né? Do RGB e o CMYK. Então, vamos lá. RGB é o sistema de cores que a gente utiliza logo no Illustrator quando você vai fazer um arquivo novo, né? Você pode escolher se você vai utilizar a paleta de cores RGB, ou seja, a mistura de vermelho, verde e azul, que aí através dessas misturas dessas cores ele cria novas cores, e a mistura dessas cores secundárias, né, com as cores primárias que vai criar as terciárias e as demais, com as tonais, e ele vai representar todas as cores, né, vários tons aqui. Tá, lembrando que o RGB, que é a variação de vermelho, né, red, green, blue, é para tela, monitor. Então, por exemplo, um PDF, né, um e-book, um site, alguma coisa que vai ficar na mídia digital, vai ficar no computador. Se eu vou fazer a arte, alguma coisa para impressão, eu tenho que utilizar o CMYK, que é ciano, né, que é o azul, magenta, yellow, e o K é do black aqui, que é o preto. Através da mistura dessas cores que ele vai fazer todas as outras cores. Se você for ver, até o cartucho de tinta, né, tem impressoras que você tem as cores separadas, elas são nessas cores, amarelo, azul, magenta e preto, através da mistura delas que você tem a impressão no papel. Então, quando eu for imprimir, né, antes de fazer a arte, lá quando eu for fazer alguma coisa que for para impressão, eu tenho que colocar no CMYK, tá? Então, a proposta principal do RGB é reproduzir em monitores de computadores e TVs, de maneira fiel. O RGB não é indicado para impressão, pois é embasado em luz. Já o CMYK reproduz de maneira mais fiel possível a maioria das cores de espectro visível. Por isso é o esquema usado pela indústria gráfica. Tá?
é importante. A representação do padrão CMYK, representando em alguns programas de edição de imagem e texto, são baseadas na mistura de cores no computador. Enquanto nas gráficas, o CMYK é baseado na mistura das tintas sobre o papel que será impresso. Logo, é necessário estudar com cuidado o material a ser impresso e fazer alguns testes para garantir o resultado. Por quê? Porque entra também a questão do material, né? Logo no começo ele falar sobre o material. Você vai imprimir no papel, é uma coisa você imprimir no papel, por exemplo, sem brilho. Lembra que entra luminosidade, né? Entra também para formar a cor. Então, se eu vou imprimir num papel, por exemplo, A4, é uma coisa, sai de um jeito. Se eu imprimir num papel cochê, vai fazer de outro jeito. Se eu for imprimir em papel fotográfico, outra situação. Tá? Então, depende muito do material que eu vou imprimir. Ah, é uma coisa que eu vou imprimir, por exemplo, um papel fotográfico e outra coisa que eu vou imprimir, de repente, no papel canson. Opa, totalmente diferente, né? Porque a gramatura, né, e até a tonalidade do papel, por exemplo, o canson vai ser um pouquinho diferente, não vai ser não vai ser nem tão branco, por exemplo, do que um papel Chamex branco, por exemplo, né? E essa questão também da gramatura, ou seja, a espessura da folha, também vai dar diferença. Então, essas coisas todas vai alterar aí essa questão da gente fazer a impressão. Vamos lá, falei que tinha um programa. Aqui no portal eu coloquei aqui o link, que é esse aqui, Adobe Color, tá? Vou passar para vocês aqui no chat. E aqui no chat, vocês vão visualizar aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta online, tá? Da Adobe, onde você pode pegar e escolher a cor que você quer. Ah, eu quero análogo, né? Aí você pode escolher uma cor, né? Na roda de cores aqui, por exemplo, você tem aqui a sua cor principal e você pode trabalhar com essas cores. O análogo é um do ladinho do outro. Aqui ele está pegando também a questão dos contrastes, né? Um do lado do outro lado e tal. Então, você tem a análoga, essa aqui é a cor principal dela, essa que tem a setinha, né? Tem uma seta nela aqui, esse verde do meio. Se eu arrasto ela, ó, aí eu tenho exatamente a análoga mesmo, ó. Ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui. Ah. Por onde que é? Aqui. Aqui, esse aqui do meio. Ah, tem uma pontinha de seta nela. Quando eu arrasto, ó, então essa cor aqui do meio vai ser a minha cor principal, né? Aqui a gente consegue puxar para a gente ter as cores, que ela tem que ficar no mesmo nível, né? Aqui, ó, de cor. Porque se eu pego, por exemplo, aqui assim, quando eu puxo para baixo, tá vendo? Ele puxa as outras para baixo também, ó. Aquilo que a gente estava falando, dos níveis, né? Se eu for pegar aqui, ó, praticamente cores neutras aqui, né? Que foi clarinho, pá, pá. À medida que eu vou puxando ele vai ficando mais vivo. Aqui é trabalhar com as análogas, ok? Uma outra técnica, aí eu puxo para a tonalidade que eu quero, tá? É uma forma. Monocromático, lembrando, eu vou trabalhar com uma cor e os tons dessa cor. E a gente pode vir para dentro do meu círculo ou mais para fora, né? Então, aqui vários tons de verde, ele me deu aqui alguns tons de verde. E essas cores aqui, aí ele me dá também as cores em RGB. Essas cores em RGB aqui, eu posso pegar aqui, copiar e colar lá para o meu Illustrator, por exemplo. Tá? Se eu quero pegar exatamente uma tonalidade aqui,
da cor, a gente pode copiar e colar lá na ferramenta de cor. Eu estou com o Illustrator aqui aberto. Por exemplo, venho aqui, vou... Isso. Desenhar... Uma coisa aqui. Beleza, fiz um oval aqui. Tá? Oval. Vou dar 2 cliques, né? Eu tenho aqui a cor, transparência, vou selecionar meu objeto, vou dar 2 cliques aqui, ele me abre o Color Pick. No Color Pick eu tenho a cor aqui, né? HS, que é matiz saturação, CMYK, o RGB e a cor aqui em hexadecimal, ó. Então, ele me deu, por exemplo, esse tom aqui de verde. Eu quero exatamente esse tom aqui. Eu pego, seleciono e copio. E ele me traz também aqui, ó, modo de RGB. E eu posso mudar para CMYK também, ó. Tá? Então, vamos supor, CMYK, que é para impressão. Né? Qual que eu quero? HSB, Lab, eu quero CMYK, essa tonalidade aqui, beleza. Aí eu venho aqui, copio isso, vou pro meu Illustrator aqui, ó, eu colo e dou OK. Aqui. Deu a diferença de lá para cá, mas essa aqui é a cor para impressão, né? Tanto que o CMYK é para impressão, tá aqui. Aqui é exatamente a mistura de cores que ele deu lá. Também eu poderia pegar o seguinte, pegar a quantidade que ele deu aqui, ó. 50 no CMYK, né? 0,73, jogar esses valores aqui também. Aqui. Na hora que a gente vem aqui e dá 2 cliques na cor, no CMYK aqui a gente pode dar quantidade, ó. 50, 0,73. Aqui é 50. Aqui, 0,73. 0,70. Aí eu não coloco aqui. 3. E dou OK. Tá? Já deu outra tonalidade aqui. Mas isso tudo porque eu comecei também o quê? De uma cor padrão RGB, depois eu coloquei CMYK, né? O bacana é você já começar com o ciclo de cores, né? Com a paleta de cor que você quer trabalhar. Vamos lá, próximo. Tríade. Ó. É aquela questão do triângulo equilátero, né? E aí a gente tem as extensões aqui. Então, eu tenho essa cor, essa, e ele me dá alguns tons das cores ali, ó. Então, eu tenho a minha cor principal. Sempre a cor principal é essa que tem a setinha. E ele te dá as outras, as demais cores. Esse aqui é pela tríade. Complementar, que é a cor oposta. Ele tá me dando a cor aqui, ó. Essa aqui é a cor principal. E essa aqui é a minha cor, né, complementar, ó. Essa tonalidade aqui. Aqui a gente tem uma tonalidade, né, que eu posso utilizar ou não, mas geralmente a complementar geral seria essa aqui de fora. Dividir complementar, que a gente viu lá também, que aí te dá um pouco mais suave, né? Essa aqui é a sua cor principal, você puxa, pode puxar tanto para dentro aqui como para fora, e ele vai te dar as cores complementares aqui, de acordo com o tanto que o nível que você coloca aqui da cor, né? Que vai interferir na matiz e saturação.
Tem a dividir complementar 2, que pega dois valores aqui. Tem a minha aqui, ó, minha cor. Aí ele pega, tipo, uma análoga aqui pro lado, pega complementar dessa análoga, pega um outro análogo do outro lado e pega complementar do outro. Ele faz um conjunto de cores para você trabalhar com essas cores. Tem o quadrado que a gente viu, ó, seria essas cores aqui. Só um minutinho. Temos o composto. Temos as sombras, que você escolhe uma cor, né, que vai ficar tipo, parecido um pouco com o monocromático, só que um pouco mais escuro, e tem o personalizado. O personalizado você vai fazer do seu jeito. Então, assim, para quem tem dificuldade de trabalhar com cores, de fazer combinação, o personalizado não vai ser a opção, né? Só para quem tem um conceito melhor, já trabalha com cor mais tempo, aí beleza. Já conhece, tem bem essa questão de teoria de cor bem enraizado, que já faz algumas coisas utilizando, pode usar o personalizado. Tirando isso daí, quem tem dificuldade, quem vai usar esse site para tirar dúvidas, de ver qual a melhor cor que eu quero, que vai compor melhor, né? Que quer aplicar a regra ó, de harmonia de cores, ó. Tá? A gente tem que aplicar a regra de harmonia de cores, que é o que a gente está usando aqui. Bem, a gente tem ainda, nesse site que a gente passou, algumas possibilidades, tá? Que é. Então, a gente pode pegar essas nossas coisas, a gente pode salvar isso que a gente fez, tá? Então, depois que você usa a roda de cores ou imagem na guia, a gente pode usar para gerar a paleta de cores, a qual você pode ser salva no Creative Cloud, após o login. E depois que você usar seus temas, né, de cores salvos nos produtos da Adobe, como Photoshop, Illustrator, Fresco, por meio de painel de temas, Adobe Color, bibliotecas, né, de cor. Então, você pode salvar isso daí, ele vai utilizar uma paleta de cores com essas cores. Isso é uma possibilidade. Outra coisa que você pode fazer aqui é pegar o seguinte, você pode pegar uma figura que você tenha e pedir para ele tirar aqui, ó, você vai jogar para ele aqui, e ele vai extrair o tema daquela imagem. Como assim? Pode ser um cartaz de filme, de alguma coisa que você baixa, ou uma arte que tenha, você pode subir e ele vai te mostrar as cores. Deixa eu procurar aqui, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha lá. As imagens aqui do Comen. Beleza, pegar essa imagem aqui. Tá? Vou salvar essa imagem. Colocar aqui no diretório. Pronto. E vou subir agora esse arquivo para cá, tá? Então, eu posso arrastar e soltar. Pode arrastar aqui. Opa. Estética, composição. A gente pode pegar aqui, segurar e soltar. Tá aqui. Ó, soltei aqui, ele já me deu a paleta de cores que eu tenho, ó. Das cores. Então, olha, eu tenho aqui praticamente
Aqui em cima no céu um tom de monocromático e as cores predominantes aqui também são tipo tons, né? São tons ali análogas, pelo menos, né? E aqui a gente tem tipo, normalidade. E aqui ele me dá o hexadecimal dessas cores. Aqui eu posso copiar, eu copio para área de transferência quando eu cliquei, que aí eu posso utilizar nos programas da Adobe para utilizar, tá? Então eu tenho o tom em colorido, eu tenho o tom com brilho, suave, profundo, escuro, aqui sem nenhum efeito. Então aqui normal, colorido, tá? E isso eu peguei aqui em extrair tema. Se eu tiver algum gradiente, eu posso fazer a mesma coisa com gradientes, ó. Ah, eu tenho alguma parte aqui que tem gradiente, então ele achou aqui os gradientes que eu tenho. E ele me dá, né, como é uma imagem, essa aqui foi uma imagem feita, ele me dá em RGB, em CMYK, em Lab, me dá em mais de uma paleta. Além da hexadecimal das cores usadas aqui para fazer o gradiente. Tá? Tem outras coisas aqui, tendências, bibliotecas, né? Tem jogo de cores, para brincar aqui. Mas fica no criar aqui que a gente tem essa questão das cores, tá? A gente usa bastante. E tem essa questão de extrair tema e extrair gradiente. O projeto final de vocês, geralmente vocês têm que fazer a capa, né, de uma mídia ou de um cartaz, geralmente aí de um longa-metragem, de um curta-metragem, ou de alguma coisa mais ou menos assim, que vocês vão fazer. E vocês podem criar toda a questão da arte e depois tem uma parte escrita. A parte escrita, né, que tem que colocar lá quais são as cores, qual foi a paleta de cores que vocês utilizaram. Ah, eu não sei exatamente a paleta de cor, às vezes a pessoa que estava fazendo sai, curso e tal. Se vocês estiverem trabalhando em conjunto, tiver isso compartilhado, você pode vir aqui numa ferramenta dessa online, ó, faz igual eu fiz, pegou, subiu o arquivo para cá, ele automaticamente pegou a cor. Ô, Daiane. Tranquilo, meninos? Dúvidas? Alguém já pegou aí, abriu o Color Adobe aí, tá brincando, pegando toda a parte aí de cores, como pegando alguma arte de repente já tenha feito e colocado? Tranquilo? Lucélia, que falou que estava com algumas dúvidas. Melhorou ou piorou a questão das dúvidas aí, da questão das cores? Lucélia? Silvio, pode falar, Silvio. Ah, tá. Estou aqui. Achei que a Lucélia ia falar. Vai falar, Lucélia? Eu vou. Tá, Lucélia, pode falar, depois eu... melhorou a questão que você estava falando, estava com dúvida em relação a questões das cores, de como utilizar? Na verdade, a minha dúvida mesmo era justamente aquilo, em relação das cores que se combinam em relação às cores opostas, porque eu achei que pudesse virar, sabe? Ao invés de ser, tipo, uma ponta de uma ponta do outro, eu achei que pudesse fazer, tipo, um V. Mas aí o V seria o triângulo, né? Seria o triângulo dá, tem que ser equilátero. Não pode ser o isósceles, não pode ser escaleno, tem que ser, assim, todo proporcionalzinho, né? Mas a questão mesmo é mais, isso mesmo, é a questão de você compor. A minha dúvida era, por exemplo, você já falou que dependendo do site, se for para site, não pode carregar as cores, porque fica cansativo. Então, a minha dúvida era mais essa mesmo, sabe? Mas nesse sentido, de como usar as cores harmonicamente. Se for algo assim que for
vai ter muitas páginas, né? O mesmo impresso que vai ter muitas páginas, é mais bacana você trabalhar com cores mais suaves ou mais, que sejam harmônicas, mas que não sejam tão chamativas. Então, de repente, usar cor complementar talvez não seja muito legal, talvez usar análoga, né? Que aí vai te dar uma, um degradezinho de cores ali, é interessante. Luiz colocou lá, professor, eu faço tudo pelo celular, não sei se consigo fazer isso aí. Tenta fazer o link aqui, ó. O link você consegue acessar? Esse link aqui, ó, que a gente colocou. Vou colocar de novo aqui. Talvez você não vai conseguir você fazer os negócios, mas pelo menos para você abrir o programa, né? E você ver essa questão dessa parte. Talvez você não consegue pegar e abrir não tem Illustrator, mas aí você brincar com as cores, ou você pegar uma imagem, uma foto que de repente você já tenha no celular, vai lá, vê a paleta de cores que tem naquela foto, pega uma paisagem, uma coisa assim bacana. Silvio abriu o áudio. Fala, Silvio. Silvio? Oi. A minha dúvida é... Oi, oi. Oi, pode falar. A minha dúvida é a seguinte, primeiro essa questão, o conhecimento sobre essa questão das coisas é de importância fundamental, né, principalmente para quem quer produzir audiovisual, né, como a gente, alguns de nós, e a questão da direção de arte do produto audiovisual. Então, é nisso que eu me ligo mais no estudo das coisas. Então, e aí a minha dúvida é a seguinte, tem filmes, eu já olhei alguns filmes, e por que, por que usar um padrão, estou falando desses padrões aí, um padrão de cor análogo ou complementar, ou triádico, por que usar uma e não usar outra nos filmes? Entendeu? Essa questão dessa sacada de como a gente conseguir entender a cor nos filmes, né? Então, nos filmes. Qual é a diferença assim, fundamental entre usar um padrão e não usar o outro? Na parte assim, de contrastes, né? Você depende muito do que você quer fazer. Se for alguma coisa, por exemplo, de curta de duração, for um vídeo promocional, por exemplo, né, para o YouTube. Poxa, você vai ter lá, de repente, 30 segundos para você passar alguma coisa. Aí, de repente, é bacana você usar cores complementares, né, que vai te chamar a atenção mais para aquele período ali. Mesmo que você está vendo, você não esteja muito afim de ver, mas você está vendo, ou ainda você está usando algum jogo que vai te dar algum valor lá para o PicPay ou PayPal, enfim, e está passando o vídeo que chamar a atenção, tiver o mais contraste, vai ser legal. Agora, por uma coisa mais longa, aqueles filmes de 3 horas, vamos pegar lá vamos fazer um filme que eu acho que são 3 ou 4 horas, que é um filme bem antigo, do... Ai, gente, esqueci o nome. A Lista de Schindler. Lista de Schindler também, mas era o Judá Ben-Hur. Ele tem umas 3 horas, cara. Então, assim, se um filme desse eu for usar muito contraste, né, durante as cenas mais longas, vai ficar cansativo. Então, aí a gente tem que usar as cores que vão contrastar, de repente, alguma situação, mas que dê um contraste mais harmonioso, tipo a tríade, tipo do quadrado, tá? Que aí vai contrastar, mas não vai ser aquela coisa que vai me cansar. Porque já tem um filme que ele é longo, que eu vou ficar com sono, e se eu utilizo isso para parte de vídeo por muito tempo, as coisas que vão chamar muita atenção por muito tempo, vai ficar cansativo, as vistas vão cansar. Então, a pessoa não vai acontecer o que eu não quero. Que o meu cliente, que é a minha pessoa que está ali, que tá vendo, né, meu produto, de repente nem consiga ver todo, né?
Tem um determinado filme que eu já tentei ver, acho que umas 5 vezes. Eu não consigo ver de jeito nenhum. Já até parei de tentar ver. Que acaba, eu acho ele muito cansativo para ver, que é o Matrix. Eu tentei ver, eu acho que umas 5 vezes. Eu sempre durmo no meio do negócio. Nunca consegui ver o Matrix inteiro. Já saiu o 2, o 3, não sei quanto, mas eu não consigo ver o filme até o final. E olha que eu vejo. Mas ele é dominantemente verde ali. Tem muita coisa. Então, olha que eu sou tipo, de ver. É, é, de ver uma série uma atrás da outra, vários episódios um atrás do outro, né? Ver 3, 4 seguidos, entendeu? Então a questão não é o tempo, é realmente a questão das cores, da narração que fica meio um pouco parada, né, coisa, vai ter lá a agitação lá no meio, depois de não sei quanto tempo. Isso eu já dormi. Eu já dormi. Eu não consigo, eu não consigo ver o Matrix de jeito nenhum. Já até desisti de ver o filme. Eu não Né? consigo, não é nem pelo fato da cor, é pelo fato de eu não entender nada naquele filme. Não, ele começa a explicar as coisas, mas assim, depois de uma certa parte, mas eu acho essa narrativa muito lenta, né? A narrativa muito lenta, o começo muito parado. Então, é muito cansativo. Para mim, ele é muito cansativo. Eu não consigo. Eu tentei ver várias vezes o pessoal falando, nossa, mas como que você de tecnologia não viu? Não consigo ver. Já vi outros filmes aí, trocentos, vejo anime, vejo outros tipos de coisas, maratona até o final, né? Tem as coisas asiáticas, são 60 episódios, maratona ali, pá, 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 e não me canso. E vou ver um negócio desse, eu não consigo. Então, tem toda a questão, né? Tem as cores, tem a narrativa, jogos de luz, que eles fazem tudo isso para mim. Não sei se é que se eu sempre também vi, sempre no final do dia e tal, isso também junto com o cansaço físico e mais a narrativa meio paradinha no início ali, que aí embala com a questão do sono, acaba casando. Não sei se isso também, de repente, tem interferido. Mas depois de 5 vezes, tentar 5 vezes, você já fica meio desanimado de tentar ver mais alguma vez. Então eu parei, né? Tem outras coisas aí que de repente a gente vai ver, não. Você acaba também sabendo, né? Tem os spoilers aí que o pessoal fala e a gente acaba não querendo fazer mais. Galera, então, essa aí é a parte teórica. Nós vamos lá pro Illustrator. Então, vamos fazer ali, Lucélia, que você estava falando da parte do que a gente fez na aula passada. Vamos para cá, fazer a nossa. O que eu estava querendo fazer aqui, que vocês tentaram também, o Silvio tentou, e a gente não tinha conseguido fazer na aula passada. Então, tenho o meu desenhozinho aqui, fiz com Shift para ficar redondinho. Vou com Alt aqui, puxo para o ladinho. Dupliquei, né? Pego aqui. Aqui na minha paleta eu tenho o alinhamento, né? Faz parte do Pathfinder. Vou alinhar aqui pelo meio, posso alinhar pelo meio, pelo topo, enfim, é só para ficar na mesma altura, alinhadinhos os dois aqui. Vou para a parte de Pathfinder, se não estiver aparecendo só em Windows, pegar Pathfinder, tá? E eu vou clicar em cima de Intersect, dentro aqui da parte de Shape Modes, né? Intersect que é a interseção. Beleza. Tá aqui a minha pétalazinha. Ok. Vou pegar a minha corzinha aqui para baixo. Vou. Essa cor aqui do meio. 2 cliques, vou pegar o branco. A opacidade, vou colocar o 0. Vou puxar um pouquinho mais o location, né? Puxar um pouquinho mais próximo aqui do branco e vermelho também. Beleza.
Fiz aqui a minha pétalazinha. Vamos lá. Vamos pegar aqui, vocês vão ver o detalhezinho que era aqui, que eu fiquei. Eu vou pegar a ferramenta Rotate. Eu posso tanto arrastar o ponto central como clicar, tá? Vou clicar aqui. Aí, sem tirar o Rotate, tá? O problema é que a gente estava pegando e marcando a seleção para duplicar. Com o Rotate ainda selecionado, vou segurar a tecla Alt e vou puxar. Beleza, então eu fiz aqui. Ele já arrastou pelo meu ponto de centro. Então, o que estava acontecendo? Quando a gente pegava a ferramenta de seleção, a gente mudava de ferramenta, o ponto que eu tinha movido para a quina se voltava de novo para o meio, e aí a gente não conseguia fazer essa questão dele continuar o centro ali. Então, peguei, com o Alt preso, arrastei, então ele girou em cima do meu eixo, que eu tinha mudado o eixo, que era. E agora eu vou dar o Ctrl D. Quando eu for dar o Ctrl D, ele vai já seguindo esse padrão que a gente fez no primeiro, ó. E aí faz a nossa florzinha. Se quiser continuar aqui, a gente pode fazer várias camadinhas, ou pá, e vai aproximando, né? E faz a nossa florzinha aqui, que é a questão que a gente tava quebrando a cabeça na aula passada. Vamos lá, de novo. Peguei o círculo, fiz o círculo, com o shift preso. Solto o mouse, solto o shift, tá? Vou com Alt, vou pegar a ferramenta seleção, vou com Alt, puxo para o lado. Seleciono os dois objetos, vou lá em alinhamento, vou alinhar pelo topo, pelo meio, ou pela base, enfim. Depois vou no Pathfinder, Intersect. Beleza, tenho a minha petalazinha aqui. Tá? Pego a ferramenta, aí eu posso mudar as cores, vou mudar as cores aqui do gradiente. Ó. Gradiente. Vou mudar essas cores aqui, vou aqui, 2 cliques, vou colocar azul e vermelho. Né? Beleza. Aqui. Vou pegar aqui o rotate, vou clicar aqui no pontinho, ou posso clicar e arrastar, ou clicar aqui. Tá? E aí já mudei o símbolo. Com o rotate aqui marcado, eu vou fazer o Alt, ó. Depois você tá Ctrl D e vai fazendo a nossa florzinha girando. Aqui. Beleza, meninos? Conseguiram fazer? Deison, Silvio, que sempre fazem. Estou tentando. Beleza, a Yane já fez isso. Tá. O Michael. É isso aí, que naquilo que a gente mudava para a seleção, o ponto que a gente tinha movido voltava. E aí ele ficava como se a gente não tivesse mudado o ponto. Então eu tenho que duplicar com a ferramenta de rotação ainda selecionada. Esse que é o pequeno X da questão, né? Então a gente puxa com Alt para duplicar com o rotate selecionado, e depois a gente dá o Ctrl D para duplicar e ele segue. E isso para qualquer coisa, o quadrado que eu fizesse, qualquer desenho, não precisa ser o gradiente, pode ser de uma cor só, né? Ele vai fazer esse processo dessa florzinha aqui, bonitinha, né? Que toma camada, que eu fiz várias camadas da flor. Como ele tem a transparência no meio, né? Dá esse efeitozinho aí de cor sobre cor, na hora que ele vai passando por cima do outro, né? Ó.
da transparência. Eu coloquei 0 no meio, né? E ele vai fazendo ali a questão da minha florzinha. Mesmo. Então, Beleza, consegui. Silvio, era isso aí. Porque ele rotaciona, já rotaciona e já vai duplicando, né? Já vai virando. Sem você precisar pegando, puxando um por um. Tá? Então, era esse detalhe aí que eu queria que vocês fizessem. Bianca, esse exercício aí é para colocar também lá no portal? Não, esse aqui não precisa, não. Precisa não, isso aqui é só para vocês treinarem essa questão do caminho, né? Que ele guarda, né? Isso aqui não precisa, não. Só de teste mesmo. Vocês podem fazer com várias coisas, não precisa ser só a florzinha. A florzinha fica bem legal, mas pode fazer com retângulo, inclinar o retângulo, né? Vamos fazer com retângulo aqui, ó. Só de treino mesmo. O retângulo. Aqui. Beleza. Vamos pegar o rotate dele, vou colocar. Opa! Vou pegar o rotate dele e vou pegar nessa quininha aqui. Pronto. O Alt, ó. Pá. Aí, vamos dar o Ctrl D, ó. Aqui com o retângulo. E aí tá dando esse efeito porque eu fiz com o opacidade 0 no meio, né? Então também daria certo, não importa com qual forma geométrica que eu escolha, né? Ele vai dar um efeito parecido. Pode ficar com a pétalazinha lá, fica mais bonitinho. Então, essa aqui é a parte para treinar. Tem a parte da claro lá para vocês fazerem. Que é o que? Vocês vão pegar a elipse vermelhinha, vão pegar aquela imagem que eu coloquei lá, vão fazer lá com cor sólida, né? Que cor totalmente sólido. Vermelho, ok. Gradiente, não. Não é com gradiente. Então, propriedades. Preenchimento. Né? Preenchimento sólido. A gente pode, aqui no contorno, tirar o contorno. Beleza. E aí, lembrando o seguinte. Tá claro que, né? Aquela questão da claro. Dentro dessa parte de transparência, né? Transparência e tal, a gente tem a questão do. Está aqui. Não. Não transforma. Está aqui não. Transparência. Aqui é transforma. Não está aparecendo. Acho que eu fechei. Janela. Transparência. Deixa eu puxar aqui. Isso. Com essa questão da transparência aqui, o que a gente tem? Opa. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho a transparência e tenho a máscara, né? Lembra aqui? A gente tem o stroke, transparência, e a gente tem a questão da máscara. A gente... Esse é o nosso objeto, esse aqui é o nosso objeto. Então, aqui como se fosse nosso mundo do objeto, aqui é o mundo da máscara. Aqui a gente seleciona o objeto, ou
seleciona a máscara, né? A gente vai colocar uma máscara, então com esse sinalzinho aqui de proibido marcado aqui. Deixa eu tirar o clipe. Nós vamos fazer, né, a elipse branca, ok? Contorno sem contorno, beleza. Opa, não, ela acabou sendo... Selecionar. E aí, é com você? Sabe que quando você tem uma renda extra, olhando uma das outras profissões, das mais poderosas da internet hoje? Cadê? É o meu? Você pode ganhar mais do que a sua renda. Para. Para aí, começou a tocar sozinho. Eu e aqui com aqui selecionado, a partir da máscara selecionado. Aqui. Isso. A corzinha dele vai ser branco. Ok? Clipe. Inverte máscara. Tá aqui. Inverte a máscara, vai estar branquinho aqui. Eu vou ter essa máscara aqui, vou ter outra máscara aqui embaixo também. E aí, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar, pode utilizar retângulo, círculo, enfim, aqui por cima. Tô no mundo dos objetos aqui. Selecionar assim. Beleza, então aqui tá. Vou voltar para o mundo aqui dos objetos. Vou pegar um retângulo aqui por cima, por exemplo, e vou colocar por exemplo, o gradiente. Uma cor gradiente. Opa. Tá marcado aqui. Ah, tá na cor sólida. Vou dar 2 cliques aqui. A gente tem colorante aqui. Gradiente. Então, eu tenho vários tipos de gradiente aqui, né? Que é a minha cor padrão. A gente vai colocar... Ctrl Z. Ó. Tá vendo? O fato da gente movimentar a nossa questão, ele fica diante da máscara. Então, pode ser um círculo por cima, enfim. Só que essa posição aqui do gradiente, que é como que o gradiente vai participar, a gente vai vir aqui, ó. A ferramenta Gradiente Tool, a gente consegue mover isso. Que aí uma acho que com vermelho... Bianca. Oi, a gente pode girar. A Daiane fez uma pergunta aí, ó. Tá com uma dúvida. Obrigada, já vou ver aqui. Pera lá. Aqui. Só um pouquinho. Por que entrou esse cara aqui? O retângulo fica na terceira... Não, na mesma camada. Mesma camada. Tá? Só que aí vocês vão fazer, gente... se quiser fazer um outro por cima, fica na mesma camada, só que esse círculo aqui de baixo, ó, esse círculo aqui, deixa eu colocar a lupa, de repente vocês verem melhor. O círculo vermelho, vamos lá, o círculo vermelho que é o grandão, ele fica, aí eu tenho que estar com essa parte de transparência aberta, fica marcado esse primeiro quadradinho aqui, ó, que é como se fosse o mundo dos objetos. Então, esse
círculo, ele está aqui. Os círculos brancos, eles estão aqui, na parte de máscara, a máscara invertida, ok? Esse objeto aqui, que eu estou colocando por cima, ele está no meu objeto, né? Aqui ele tem que pegar aqui a gradiência aqui para fazer a posição. E aqui a gente vai fazer a posição do meu gradiente. Eu posso vir aqui nas propriedades da angulação ou girar aqui, né? A gente tem, opa, aqui assim, e o vermelho fica por cima. E esse retângulo, ele está na primeira parte aqui. A primeira parte, que ele fica transparente por cima. Agora eu acabei selecionando aqui por cima com a parte da máscara aberta, ele não tá ficando mais, mas é porque eu tava... Tem que estar sempre com a camadinha, né? Então, se eu pego esse primeiro aqui, deixa eu movimentar aqui. Isso aqui que eu tô fazendo, se eu coloco como máscara clipe ou inverter, não vai dar certo, tá? Tem que estar aqui na camada de cima do mundo real, né, dos objetos. E os círculos aqui, que a gente vai jogar por cima. E a gente vai jogar por cima e vai colocar transparência também, tá? E aí, ele vai voltar a mostrar o comportamento aqui. Eu posso fazer um ciclo por cima exatamente do tamanho dele, tá? Duplicar ou desenhar por cima dele, mas fazer na parte de propriedade para ele ficar redondinho aqui em cima com a transparência. E aí, o posicionamento da transparência, a gente pega pelo gradiente tool, e isso aqui a gente consegue girar, né? A posição para cima ou para baixo. Então, são as posições aí. O claro, depois você pegar a ferramenta texto, os retângulozinhos faz com o retângulo fino. Então, essa atividade aí para vocês tentarem fazer o logo da Claro com a questão da máscara, tá? Outra coisa, Kali, a gente só tem uma aulinha por semana. Tem um videozinho, não dá pra gente falar um pouco mais, nem passar para vocês ele agora, mas eu coloquei no portal, porque são 25 minutos. 25 minutos? Ou é mais? Acho que eu coloquei, acho que deixei ele aberto aqui. Não, eu deixei ele aberto, são quanto tempo? Deixa eu ver se é 25 ou são menos minutos. E fala sobre gestar de... Não, são 11 minutos. Mas vai acabar indo a aula toda. Que fala sobre essa questão das formas, né? Do conhecimento dessas formas aí. E como que essas formas, né? O nosso cérebro vai interpretar, tá? Então, vou deixar para vocês verem isso daí. Depois, com calma, ver esses 11 minutinhos aí em outro momento. Mas é para ver essa questão de formas, como que o nosso comportamento, nosso cérebro, ele interpreta as ilusões ópticas, né? E tem toda uma teoria aí que é de Gestalt, né? Que é a psicologia aí das formas. Tem das cores e tem das formas. Então, são 11 minutinhos de vídeo ele falando e mostrando um pouquinho dessas sensações, dessas coisas que ocorrem com as formas, tá? Para finalizar aí como material complementar aí para vocês. Eu vou fazer a chamada de vocês, e aí no mais, quem quiser ver o videozinho lá, tá no portal, vou botar o link aqui também, porque, né, tem um colega que disse que não consegue visualizar, né, direitinho ali, usar as coisas do... Quem tiver na situação
também. Aqui, ó, que aí vocês conseguem ver pelo linkzinho. Aí eu vou fazer a chamada, aí depois vocês podem depois tá vendo esse videozinho para complementar. São 11 minutinhos, não vai demorar. E aí vocês complementam o conteúdo de hoje aí, porque no mais a questão de sensação, né, das cores, a gente já falou um pouco, então esse fala só de forma, não fala de cores. Deixa eu ver que as pessoas estão online. Daiane está online. Davidson. Daiane, Davidson. Aí depois José, Lucélia, Luiz. Peraí, depois de Davidson. José. Lucélia, Luiz, Michael, Silvia. Michael, aquela não. Aqui, presente. E Silvio, Sueli. Isso. Presente. Opa. E o restante aqui. Pronto. Tranquilo, menos alguma dúvida antes de a gente deixar vocês com o videozinho, esse videozinho, né, que a gente passou aqui no chat, para a gente completar a aula de hoje. Tá aí no portal também, tá? Tá aqui, ó, é o videozinho de Gestalt, Psicologia das Formas, Gestalt, esse linkzinho aqui. Então, se não quiserem ver agora, quiserem ver depois o videozinho, dá uma olhadinha, que ele é bem bacana, tá? Bastante informação, assim, que vai nos ajudar a fazer a composição depois das artes, as coisas, porque sabendo as formas, né? Sabendo sobre as formas, sabendo sobre as cores, a gente vai poder fazer escolhas melhores, né? Tem a ferramentinha aqui, que é o Adobe Color, né? Também que vai nos ajudar dentro da parte que a gente viu ali de teoria de cor, né? Que já vai servir bastante para nos ajudar ali poder fazer as nossas composições. Beleza, meninos? Dúvidas, então? Não? Tranquilo, Daiane? Lucélia? Silvio tá com o áudio aberto, quer falar alguma coisa? Sem dúvida. Dúvida? Melhor. Oi. Por enquanto não, professor. Obrigado aí. Nada. Lucélia, tem dúvida isso? Ou sem dúvida? Eu não ouvi bem.
É sem dúvida ou você tem dúvida? Saiu? Então, assim, dá uma olhadinha nesse vídeo assim que puder. Quem puder ver logo, dá uma olhadinha hoje ainda. Tá, o Davidson tava sem computador, né? Sim, bacana. Acho que o José Júnior que falou que tava sem computador, tava fazendo um celular. Ah, não, foi Luiz Fernando. Falou que tava sem o celular. Você também, Su? Também tá sem computador? É. Aí fica difícil. Quando é uma coisa mais teórica assim, dá até para pegar um link, alguma coisa, mas a parte prática que você viu a florzinha lá, o negócio rotacionar sozinho, oh, maravilha. Cadê? Quero fazer. Não tem. Não tem como, enfim. Pelo celular não rola. Felizmente. A gente tem uma previsão aí do secretário da Saúde de voltar às aulas em maio, né? Mas ainda não tem nenhuma data definida. Isso é, se ficar no amarelinho lá, né, continuar caindo né, a ocupação dos leitos, existe a possibilidade do retorno das aulas presenciais em maio. Agora, para quando de maio, eu acredito que não nessa primeira semana, porque né, ainda está bastante vermelhinho ainda, mas talvez meados aí. Vamos torcer, tudo dá certo aí, né? Que as coisas melhorem e a gente volte no presencial, né? E que as coisas fiquem melhores aí, que a gente consiga tirar essas dúvidas. Quem tá com problema com o computador, né, presencialmente ali, que a gente consiga finalizar com sucesso, com dúvidas, conseguir fazer nossas artes bonitinhas no computador, né? O computador da escola é um computador mais robusto e tal, que às vezes a nossa máquina às vezes é um pouco mais lenta, né? Deus quiser, vamos torcer aí, continuar se cuidando, né? Para que dê tudo certo. Boa noite, fique com Deus aí. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, Bianca.